Agora o nosso assunto é saúde. Amanhã, dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração e, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre vítima de problemas cardiovasculares. São aproximadamente 17 milhões e meio de vítimas por ano. Já que é muito alto esse índice, a campanha realizada nesta data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância das práticas saudáveis para prevenir as doenças do coração. E para falar sobre este assunto, está aqui com a gente no estúdio o cardiologista, o Dr. Silvio Sérgio Pontes. E se você tem alguma dúvida, pode correr, manda para a gente. O nosso WhatsApp é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, muito obrigado. Doutor Silvio, seja bem-vindo. Boa tarde. Por estar aqui. Boa tarde. Quais as doenças do coração que são mais comuns, doutor? Olha, dentre as várias doenças cardiovasculares, vamos dizer, uma das mais comuns são as doenças relacionadas às coronárias. São as artérias que irrigam o músculo do coração, que podem levar a infarto, a angina. E a grande importância é porque, como você bem disse, tem um alto índice de mortalidade. Essas doenças estão relacionadas a quê, no caso? Bom, o que provoca isso, então? O infarto, por exemplo, que é o mais preocupante, ele é decorrente de uma obstrução de uma das artérias do coração, a artéria coronária. Mas geralmente está associada ao desenvolvimento de uma doença crônica chamada aterosclerose, que formam-se placas na parede das artérias, vamos dizer assim, placas de gordura, popularmente dizendo, certo. E em determinado momento pode formar um coágulo ali, um trombo, e obstruir, falta irrigação no músculo do coração e leva ao infarto. Essas placas desenvolvem de acordo com alguns fatores. Todos nós temos o risco, mas os fatores, idade avançada, tabagismo... Sedentarismo, muito bem colocado, diabetes, colesterol. Hoje em dia é muito importante o estresse do dia a dia, dentre outros, aumentam o risco do desenvolvimento dessas placas e, consequentemente, do infarto. Doutor, quem fuma, quem é sedentário, quem leva uma vida ali não tão saudável... Quais os sintomas que se aparecer ali, ele tem que ficar em alerta e falar, opa, tem que procurar ajuda? Principalmente dor no peito. Outros sintomas como falta de ar, cansaço fora do normal, também são de grande importância. Mas principalmente dor no peito aos esforços é o sinal de alerta. Porque é um sinal que falta irrigação naquele músculo. E é uma dor diferente? A dor típica é uma dor mais do lado esquerdo. Ela pode se irradiar para o membro superior esquerdo, para o braço esquerdo, ou para a região cervical, até para a mandíbula. Essa é uma dor chamada típica. Mas os pacientes diabéticos, é importante a gente frisar, que podem ter dores ou sintomas diferentes. O mais importante é que faça exames regularmente. De quanto em quanto tempo a pessoa deve estar fazendo um exame? Olha, acima de 40 anos... uma vez por ano, mas se tiver mais fatores de risco, desses que nós falamos, diabetes, tabagismo, colesterol, pressão alta, a cada 6 meses já é aconselhável ele procurar um especialista. O senhor falou de 40 anos, mas não é somente quem tem 40 anos ou mais que deve ficar mais preocupado. Tem uma idade ali, um X para ficar mais ligado nessas doenças do coração, isso para crianças, para adolescentes, também acontece. Olha, essa é uma pergunta importante, porque a incidência da doença está acontecendo também em faixas etárias menores. Então, indivíduos que há algumas décadas não tinham tanto infarto naquela população, hoje em dia já tem mais. Se a pessoa, mesmo abaixo de 40 anos, tem esses fatores de risco, por exemplo, história familiar, então tem um componente genético, diabetes, tabagismo, também deve procurar o especialista. Você acredita que isso esteja acontecendo? Por quê? Que essa faixa etária, no caso, tenha sido reduzida? Pois bem, esses fatores de risco, muitos deles estão relacionados aos hábitos de vida. Por exemplo, dieta. Então, uma dieta rica em sal pode proporcionar um aumento da pressão arterial. A dieta rica nas gorduras, principalmente as gorduras... Sal, gordura, eu acho que o senhor pode parar por aí, porque eu já estou anotando aqui, eu estou ficando um pouco preocupado. Por exemplo, essa porcariada de fast food que a meninada come, por exemplo. Né? Então, e além disso, o sedentarismo. Então, alguns hábitos de vida, uma dieta, vamos dizer assim, não saudável, o sedentarismo, então a falta do exercício físico, consequentemente, maior índice de obesidade, que já é um outro fator de risco. Ao invés de correr, a garotada fica no celular, no tablet, né? O estresse do dia a dia, são fatores que aumentam a incidência
e estão levando à incidência do infarto em indivíduos mais jovens também. A pessoa que tem problema no coração já, ela pode praticar, deve praticar atividade física? Olha, uma vez tratado, uma vez solucionado ou controlado, dependendo do tipo de problema do coração, é aconselhável um exercício físico de reabilitação e, posteriormente, até um exercício regular. Ana Paula, do centro aqui de Goiânia, ela quer saber quais as doenças que podem ser transferidas hereditariamente. São várias doenças que As são principais. Transferidas hereditariamente. Existe um tipo de dislipidemia, que são os distúrbios do colesterol ou dos triglicérides, chamado dislipidemia familiar. Mesmo com uma alimentação saudável, prática de exercício? Infelizmente, algumas dessas doenças, mesmo que nós sejamos rigorosos no controle, é de difícil controle por causa da hereditariedade. Hipertensão, em alguns casos, diabetes também tem um caráter familiar. Então, muitas delas são transmitidas através dos descendentes, Doutor, dos ascendentes. Por que as doenças do coração, elas tendem a se agravar em épocas de frio? Tem vários estudos, mas não são na nossa região. São regiões de muito frio. Muito frio, aquelas assim com neve, muito Então, não se aplica ao nosso clima. Mas nas regiões de muito frio, tem uma predisposição aos vasos, fazer uma vasoconstrição, seria assim, né? Seria um estreitamento dos vasos e, consequentemente, uma maior incidência dessas doenças. Não se aplica à nossa região. Aqui a gente não tem, e né? mesmo nesses países de muito frio, a diferença, o aumento da incidência não é expressivo, não. Doutor, vou falar até do meu caso. Fiz o exame, meu colesterol estava alto, faço 30 anos agora, em outubro, e você compra facilmente remédios na farmácia para tratar ali a hipertensão. Exatamente, o colesterol que está alto. É seguro comprar esses medicamentos por conta própria? Independente do tipo de alteração, os medicamentos devem ser só comprados mediante prescrição médica, porque para cada indivíduo há um tipo de medicamento mais adequado, dependendo do perfil e de outras doenças associadas. Alguns são prejudiciais aos rins, alguns são prejudiciais a outros organismos que às vezes a pessoa tem. E vendem assim? Pois é. Tranquilamente. Infelizmente é um problema que a gente enfrenta, mas os medicamentos só devem ser adquiridos mediante prescrição médica. Agora, a ciência avançou bastante nos últimos anos, doutor, quando o assunto é doenças do coração? Avançou muito, graças a Deus. Nós hoje temos muitos recursos, tantos diagnósticos, assim, na descoberta da doença. A gente pode dizer que morre menos gente agora? Sim. Mesmo esse número alto de 17 milhões e meio por ano? Existe um viés, inclusive a gente pega assim, muitos pacientes da terceira idade que dizem assim, não, na minha época não tinha tanta doença do coração. Na verdade, ainda tinha, só não era tão divulgado? Não era tão divulgado e tão descoberto. Eles dizem assim, a gente ouvia falar, morreu de repente. Morreu de repente, mas não sabia a causa. Muitos deles eram infartos, eram acidentes vasculares cerebrais. A incidência da doença aumentou, mas os diagnósticos, as descobertas dos indivíduos com doença também aumentaram. Fantástico, o que é uma coisa descobre boa. até durante a gestação, né? Pois é. Então, hoje em dia, nós já... temos métodos tanto diagnósticos quanto de tratamento, terapêuticos avançados e que melhoram muito a expectativa de vida, a qualidade de vida, mesmo nesses indivíduos já portadores da doença. Doutor, eu faço parte daquele time que não vai ao médico, ou vai só quando precisa mesmo, pelo medo de descobrir alguma coisa. Qual o recado que o senhor pode dar para mim e para quem faz parte desse grande time? O recado é que não precisa ter medo. O grande objetivo é a prevenção. Então, a prevenção através de consultas médicas periódicas é o melhor caminho do que depois de já diagnosticado e muitas vezes algumas doenças já avançadas, o tratamento já é um pouco mais difícil. Então, o recado é que faça os seus check-ups, vamos dizer assim, periódicos, tenha uma dieta saudável, exercício físico, não ao tabagismo, isso é mandatório, e que nós tenhamos todos aí
vida saudável. Tá certo. Obrigado, doutor. Fiquei um pouco preocupado agora, mas Está dentro de agendarei o meu algumas check-up. dessas situações aí. Agendarei. Obrigado, doutor. Eu que Sérgio agradeço Sérgio, a oportunidade. muito obrigada. Parabéns pela Muito bom iniciativa receber. de prestar esse serviço à população. Obrigada. Uma ótima Obrigado. tarde para o senhor. Obrigado igualmente. E olha,